Nos últimos estágios da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos adotaram a doutrina de infantaria embarcada em tanques. Essa tática destacava a ação conjunta da infantaria leve e tanques. Como a infantaria não conseguia acompanhar os blindados em avanço rápido, os soldados eram transportados em cima dos tanques. Eles só desciam dos tanques pouco antes do combate real acontecer. As lições aprendidas na guerra ajudaram os soviéticos a iniciar seu próprio programa de desenvolvimento de veículos blindados de transporte de pessoal, ou APC, após o fim da guerra. Os SDKFZ-251 alemães e os M3 Semi-Lagarta americanos foram usados como referência para a criação dos primeiros APCs soviéticos do pós-guerra, o BTR-152 e o BTR-40. Porém, em meados dos anos 1950, as demandas da guerra moderna e a mudança das divisões mecanizadas para divisões de fuzileiros motorizados exigiram novos veículos de transporte. Assim surgiu uma nova família de veículos blindados de transporte de pessoal com 8 rodas, os BTRs. Por mais de 6 décadas, 4 gerações de BTRs e milhares de veículos estiveram em serviço e ainda percorrem os campos de batalha. O BTR-60. O primeiro da linha de BTRs foi o modelo BTR-60. Seu design serviu de modelo para todas as gerações futuras do veículo. Versões posteriores ganharam novos recursos, mas continuaram sendo o mesmo tipo de veículo. O BTR-60 foi construído no inverno de 1956, de acordo com os requisitos do Ministério da Defesa soviético. Os líderes do exército soviético buscavam um veículo anfíbio de 8 rodas, tração em todas as rodas, capaz de atravessar terrenos difíceis, com pelo menos 2 eixos direcionáveis e suspensão independente. A tarefa foi dada a várias fábricas, sendo uma delas a famosa GAZ, que acabou vencendo o contrato. Embora o projeto da GAZ não fosse o melhor, eles superaram os concorrentes ao focar na simplicidade e baixo custo. Os soviéticos precisavam urgentemente de novos blindados e queriam evitar interrupções na produção. Depois que passou nos testes oficiais, o projeto da GAZ entrou oficialmente em serviço como BTR-60. O BTR-60 possuía um design distinto de outros blindados de transporte de pessoal anteriores. Tinha 8 rodas e foi feito com placas de blindagem inclinadas e soldadas. O motorista e o comandante ficavam na frente, com o compartimento das tropas atrás. De modo incomum, o motor foi posicionado na traseira do veículo. Curiosamente, a versão inicial do BTR-60P possuía um compartimento de tropas sem teto, característica dos veículos blindados de transporte de pessoal modernos. No entanto, a partir de 1963 e com a versão BTR-60PA, os veículos passaram a receber tetos blindados. Com o teto instalado, o BTR ofereceu proteção bem melhor, mas reduziu a capacidade de 16 para 14 homens. A desvantagem do veículo era não ter portas laterais, obrigando tripulação e tropas a usarem escotilhas no teto para sair, expondo-os ao fogo inimigo de cima. Em 1965 surgiu o BTR-60PB, criado para atender aos novos padrões de guerra para blindados de transporte de pessoal, trazendo uma torre de metralhadora no teto. Com a introdução de uma torre, a tripulação foi obrigada a acomodar uma posição de atirador, o que limitou o número de soldados no compartimento para 8. O BTR-60 era movido por 2 motores a gasolina de 6 cilindros, com 90 cavalos de potência cada, com 67 kW que permitiam uma velocidade máxima de 80 km por hora ou cerca de 50 milhas por hora na estrada. Um motor movia o primeiro e terceiro eixo, o outro o segundo e quarto. Assim, se um motor falhasse, o veículo seguiria em velocidade reduzida. Como veículo anfíbio, o BTR-60 transportava tropas com segurança por corpos d'água. Antes de entrar na água, uma tampa traseira bipartida se abria e revelava um jato d'água, capaz de impulsionar o veículo a até 10 km por hora, cerca de 6,2 milhas por hora. Uma pala de proteção era instalada na frente para impedir a água de entrar na proa. O BTR-60 foi produzido de 1960 a 1976 e teve uso extensivo em países como Afeganistão, Cuba, Egito, Irã e Ucrânia até bem dentro do século XXI. No entanto, ele tinha várias desvantagens, como a espessura da blindagem entre 5 e 9 mm, protegendo bem contra fuzis de assalto a qualquer distância e metralhadoras a distâncias maiores. Mas no fim, era insuficiente para resistir ao impacto de disparos de granadas que se tornavam mais comuns. O motor também sofria com o clima quente. A torre elevava só 30 graus, dificultando que o atirador atingisse inimigos em terrenos mais altos. No início da década de 1980, a maioria dos BTR-60 foi substituída por veículos de nova geração, como o BTR-70 e o BTR-80. Os restantes foram enviados para unidades de fronteira e países do terceiro mundo.
O BTR-70. Em 1971, os engenheiros da Gaz começaram a desenvolver o BTR-70, a próxima geração de transportadores blindados. Para melhorar as capacidades de combate, o BTR-70 foi projetado para superar as falhas do antecessor. O arranjo interno dos assentos foi alterado. Um banco para 6 soldados foi colocado no centro do compartimento. Os soldados sentavam-se de costas, cada um voltado para as portas de tiro laterais. 2 soldados estavam em assentos individuais atrás da tripulação, com portas de tiro à frente, e o espaço entre o segundo e terceiro eixo foi ampliado para uma pequena escotilha de saída. O BTR-70 também era movido por 2 motores a gasolina, ZMZ 4905 de 115 cavalos de potência ou 85,76 kW. Assim como seu antecessor, o BTR-70 foi amplamente usado no Afeganistão, com as mesmas fraquezas. Ainda é visto nos campos de batalha da guerra em Donbas e entre Rússia e Ucrânia. O BTR-80. Com o BTR-70 apresentando repetidos desempenhos ruins no Afeganistão, os soviéticos realizaram uma nova evolução dos veículos BTR, o BTR-80 em 1984. Havia 4 diferenças principais entre ele e o BTR-70, sendo a primeira o motor. Em vez de 2 motores a gasolina, o novo BTR-80 tinha um único motor diesel turbo V8 de 260 cavalos de potência, ou 194 kW, que exigia uma nova disposição na parte traseira do veículo. Além disso, devido à posição do motor, a caixa do jato d'água teve que ser removida. O BTR-80 recebeu 2 jatos d'água externos nas laterais do casco. A terceira diferença foi a torre aprimorada. Os projetistas da Gaz aumentaram a elevação da torre para 60 graus, assim, o artilheiro podia atingir inimigos em terreno elevado e fornecer fogo antiaéreo. A nova torre tinha 6 lançadores de granadas fumígenas na traseira. Por fim, o BTR-80 possuía 2 escotilhas laterais para a evacuação dos soldados no compartimento de tropas. A escotilha tinha 2 partes. A superior abria para a frente e protegia contra fogo inimigo. A inferior abria para baixo, formando uma rampa. Desde 1984, mais de 5.000 veículos foram fabricados. O modelo ainda integra o arsenal do exército russo e das forças armadas das ex-repúblicas soviéticas. Em 2013, a indústria militar russa iniciou a produção da versão BTR-82A, equipada com um canhão automático 2A72 de 30 mm mais potente, capaz de disparar projéteis perfurantes traçantes, autoexplosivo fragmentação incendiário e autoexplosivo traçante. A nova versão era equipada com um motor turbo diesel Kamaz 740-14300 que gera 300 cavalos de potência. Para melhor proteção balística, a blindagem do BTR-82A foi revestida com materiais sintéticos laminados de Kevlar. O exército russo usa ambas as versões na guerra contra a Ucrânia, enquanto o ucraniano só tem a mais antiga. O BTR-90. A quarta e última geração dos BTRs, o BTR-90 foi apresentada pela primeira vez em 1994. Com um casco significativamente maior, esta versão podia acomodar 10 soldados no compartimento, 2 a mais do que as versões anteriores. O layout interno segue igual aos modelos anteriores, com um novo motor diesel multicombustível turboalimentado e refrigerado a líquido na traseira. O BTR-90 possui uma torre totalmente nova retirada do veículo de combate de infantaria BMP-2. A torre está armada com um canhão Shuvalov 2A40 e 2 de 30 mm, uma metralhadora PKT de 7,60 e 2 mm e um lançador de mísseis guiados antitanque 9 M100 e 13 concursos. Além disso, a torre pode ser adaptada para usar um lançador de mísseis guiados antitanque 9 M100 e 33 Cornet mais avançado. A proteção blindada do BTR-90 também foi aprimorada e pode suportar disparos de projéteis de 14,5 mm. Também é possível aumentar a proteção com painéis de blindagem reativa explosiva. Atualmente, o BTR-90 não está em serviço nas Forças Armadas Russas, e o modelo é destinado apenas para exportação, tendo sido ofuscado pelo BTR-82.